Fala, jovem dentista! Vamos aqui hoje para mais um projeto, um episódio do projeto Pegando Mão na Odontologia. É o segundo episódio. Hoje nós vamos com um tema hoje de coroa unitária, né? Vamos falar um pouco sobre coroa unitária, por que o dentista recém-formado deveria fazer coroa unitária, né? Como fazer, o que barreiras vencer, né? E nesse projeto do Pegando Mão na Odontologia, a gente vai estar sempre discutindo casos clínicos, trazendo insights para que você, dentista recém-formado, perca a insegurança e comece a fazer alguns procedimentos que vão melhorar o seu faturamento, melhorar a sua rotina clínica, vai te tornar um dentista mais completo, necessário para todos nós, certo? Então, meus queridos, vamos falar sobre coroa unitária, tá? A coroa unitária é um procedimento que você, recém-formado, consegue fazer, tá? Você aprendeu na faculdade preparo, você aprendeu na faculdade moldagem, você aprendeu na faculdade cimentação, você aprendeu na faculdade provisório, né? Então, tudo na faculdade você aprendeu, você estudou, tá? Você teve a teoria de tudo isso. E isso é bom, isso já te dá uma carga enorme, certo? Você precisa agora perder a insegurança, você precisa agora colocar a mão, colocar em prática, olhar realmente, ver outro profissional fazendo, ter um mentor talvez te ensinando a fazer, mas você pode sim colocar em prática a coroa unitária, esse procedimento, quando você já estiver trabalhando como dentista, quando você estiver atendendo. É lógico que uma coroa unitária, ele aumenta bastante o seu faturamento, né? Eu não estou falando aqui de você fazer uma prótese extensa, de você fazer nada de uma reabilitação oral, mas como um dentista recém-formado, acredito que você consiga sim fazer coroas unitárias, coroas simples, unitárias, que não são procedimentos de outro mundo, nada demais, né? Você perdendo a insegurança de estar fazendo preparos em dentes, talvez existam alguns passos aí que o recém-formado enxerga com algumas dificuldades, que são talvez o preparo, talvez a moldagem, o provisório. A gente às vezes enxerga algumas dificuldades nisso daí, mas tudo isso, gente, uma coisa que eu acho interessante na odontologia é que tudo isso, a odontologia já criou solução para muita coisa, sabe? Então, cada coisa dessa, cada etapa dessa, já existe uma forma da gente fazer de forma que consiga fazer algo bem feito e sem muita dificuldade. Então, o que o dentista recém-formado precisa é saber dessas dicas, é saber desses caminhos, desses atalhos, né? Talvez, por exemplo, no preparo, você já na faculdade, estudando coroa unitária, prótese, você teve lá uma aula onde foi falado sobre guias de orientação de desgaste, né? Então, aquilo ali é ótimo para quem está iniciando. Aquilo ali é o que é... Você não precisa de mais nada para aprender a fazer preparo, né? É aquilo ali, as guias de orientação vão te ensinar, vão te dar um direcionamento certinho do que você precisa fazer, né? Uma guia de orientação, a broca certa e um espessímetro, você vai chegar onde você precisa chegar, né? A técnica ela já está toda desenvolvida, né? A questão é a gente aprender realmente a técnica, começar a colocar em prática, porque quando a gente coloca a teoria, a gente aprende, na verdade a gente só absorve quando a gente coloca em prática. A gente só aprende mesmo quando a gente coloca em prática, né? Então tem essa questão. Inclusive, gente, quando a gente aprende muita coisa na faculdade, passa na faculdade, você que já está formado, você que já está formando, ou você que está na faculdade ainda, aprende muita coisa na faculdade, quando sai, quando está na prática, na rotina clínica, você esquece 80% do que aprendeu lá atrás
e você vai ficar com aquilo que realmente você põe em prática. É óbvio que você não esquece completamente, né? Mas muito você esquece e você começa a fixar realmente aquilo que você coloca em prática no seu dia a dia. Então você vai colocando em prática, vai aprendendo e isso vai fixando cada vez mais, você vai aprendendo mais e vai buscando mais. E aí a sua rotina clínica vai determinar muito do que você sabe, né? Então você chegou um caso novo, você vai, relembra aquilo que tem lá, que você aprendeu na faculdade, e aí você estuda e você coloca em prática também. Assim a gente vai caminhando. Dizer que a pessoa vai sair da faculdade com toda a teoria e vai fixar isso para o resto de sua carreira, isso não existe, né? Mas à medida que vai vivenciando cada situação, vai estudando, vai dominando a sua rotina, isso vai fixando. Então aqueles assuntos que você estudou e que você coloca em prática, fixa. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque se você estuda preparo, eu estudei preparo, eu sei tudo sobre preparo de um dente, de uma coroa, né? Estudei bastante, sei quantos milímetros precisa ter, eu sei como são as guias de desgaste, a broca que eu vou fazer. Se você não coloca em prática, logo logo você esquece. Se você estuda moldagem e não coloca em prática, logo logo você esquece. Então, estudar e colocar em prática, né? Colocar em prática, você pode colocar em prática no manequim, você pode colocar em prática, você recém-formado pode colocar em prática num paciente, né? Então você vai aprendendo, não tem jeito, a odontologia é pegar mão, é realmente você perder a insegurança, estudar e pegar mão em cada procedimento, né? Não, a odontologia ela não é uma questão teórica, onde você vai ficar falando, vai ficar escrevendo, não. Você precisa adestrar sua mão, você precisa ter um treinamento muito bom na mão, né? Você precisa que sua mão responda aquilo que está no seu cérebro, tá? Aquilo que está na sua mente. A sua mão precisa fazer aquilo que você está pedindo e aquilo que você aprendeu na faculdade. Eu aprendi na faculdade que uma guia de desgaste, as guias de orientações, eles precisam ter tantos milímetros, feito de tal forma, e a sua mão precisa ir fazer isso com muita eficiência, com muita destreza e com muita precisão, né? E aí é que a gente aprende, né? Em relação à precisão, eu vou dar aqui uma das dicas que eu acho assim fantásticas da odontologia, que vou falar isso porque eu vejo muitos recém-formados que não fazem isso, mas na odontologia, gente, a mão, a precisão, a gente precisa estar com a mão apoiada, sempre, sempre, todo procedimento que você for fazer, a mão precisa estar apoiada, um dedo apoiado na outra mão, mas sempre é necessário que você apoie a mão. Então já estou falando aqui para você fazer preparos, sua mão precisa estar apoiada. Você precisa apoiar um dedo em outro dente do paciente, você precisa apoiar a mão, às vezes no queixo do paciente, você precisa apoiar, às vezes você com outro dedo, você apoia a turbina e vai dando a direção da turbina. Mas, gente, independente de ser preparo, restauração, qualquer coisa, extração, qualquer coisa que você for fazer, tudo é com a mão apoiada. Você nunca vai pegar uma turbina e vai ali fazer uma restauração, remover a cárie, o tecido cariado e vai assim, segurando sem apoio. Não existe isso. Você não tem precisão, né? Qualquer coisa que a gente vai pegar tentando ter muita precisão, a gente fica meio trêmulo assim. Todos nós, né? Não é por medo, não é por nada, mas acontece. Então, nós dentistas precisamos de muita precisão. E muita precisão é a gente simplesmente apoiar a mão e ir bem devagar e sabendo o que está fazendo ali, certo? Então essa é uma dica muito boa para quem está aí iniciando na profissão, para quem quer ter mais precisão, para quem quer ter mais
segurança naquilo que está fazendo, às vezes um desgaste, e é uma dica para preparo de coroa unitária, tá? Gente, a gente está falando aqui de procedimentos que dá sim para o recém-formado fazer, tá? Que tem como fazer. E quando eu falo essas coisas que tem como fazer é porque eu saí fazendo, tá? Eu tive que me virar para fazer, né? Eu comecei a trabalhar em um consultório onde era eu sozinho e assim, eu precisava fazer, eu precisava atender aquelas pessoas, né? E ali eu percebi que eu precisava ser um dentista completo, né? Ali eu precisava entender de todas as especialidades. Não adiantava eu só ser especialista em prótese, especialista em dentística. Não adiantava isso. Por que não adiantava isso? Porque, às vezes, olhe bem, se eu, de repente, sou um especialista se eu faço apenas uma especialização em prótese, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que praticamente todos os dentes, né, com a destruição maior, eu vou fazer o quê? Coroa, né? Todos os dentes com a destruição maior, eu vou fazer um pino, né? Isso acontece bastante. O dentista, ele precisa ser muito completo, né? Ele precisa ter todas as ferramentas, né? Ele precisa ser aquele inspetor bugiganga, né? Tira ali, abre ali do chapéu e tira várias ferramentas para resolver o caso, porque senão, o que acontece? Acontece que a gente vai querer ficar botando resina em tudo, ou a gente vai ficar querendo botar coroa em tudo, né? Ou então extrair, botar implante em tudo, né? Então, o dentista não, ele precisa saber até que ponto vai cada coisa e ele precisa trabalhar cada coisa dessa, né? Então, o dentista que não sabe fazer um pino de fibra de vidro, ele vai acabar desgastando muito dente, muito tecido sadio para botar núcleo metálico, né? Então tem dentes que precisam de uma reconstrução maior, porém ainda tem estrutura para você utilizar um pino de fibra de vidro, e você, utilizando um pino de fibra de vidro, você economiza a estrutura sadia, né? Você mantém a estrutura sadia. Porém, que se o dentista não sabe pino de fibra de vidro, ele fez um curso de prótese, especialização em prótese, e ele só sabe fazer núcleo metálico. O que vai acontecer? Ele vai desgastar aquela estrutura sadia todinha, e vai botar um núcleo metálico. Entende? E eu não estou falando que isso é uma coisa de errado, extremamente errado. Não, isso acontece muito na odontologia. Né? Não é que é uma coisa extremamente errada. Porém, quando a gente sabe usar as ferramentas, a gente consegue dar um tratamento melhor para o paciente. A gente consegue entregar algo melhor, né? Então, o dentista, ele precisa ser um dentista completo, né? E eu precisei ser esse dentista completo, né? Quando eu comecei a trabalhar, me vi num consultório, numa cidade, né, de médio porte, 60, 80 mil habitantes, e eu ali sozinho num consultório que estava no centro da cidade, eu precisava aprender, né? Eu precisava colocar em prática. E aí foi que eu percebi como fazer isso, como trabalhar isso, como me tornar um dentista completo. Não tinha dinheiro para estar fazendo 10 especializações, então eu precisava me tornar um dentista completo, mas de uma forma que não fosse gastando 30 mil em especializações. E isso aconteceu comigo, né? Eu corri atrás de aprender cada procedimento, porque quando a gente consegue visualizar de forma completa o paciente, visualizar cada procedimento, cada dente, cada situação, e a gente consegue dar a resolutividade necessária para aquilo dali, seja uma resina, seja uma coroa porcelana. Então, o dentista ele não fica mais amarrado, né? E além disso, eu vejo que a gente precisa saber ser esse dentista completo até para indicar para outro dentista, né?
porque eu me lembro muito bem que eu fui antes mesmo de fazer odontologia, eu fazia cursinho ainda, eu usava aparelho eu fui no ortodontista e ele fez uma avaliação e falou assim: olha, eu acho que tem uma cárie aqui, tal local, eu queria que você fosse em tal dentista. Aí eu marquei com esse outro dentista, fui no outro dentista, cheguei lá, o dentista avaliou e falou assim: não é cárie não, aqui não tem nada, é só um suco pigmentado, tá? Não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo. E eu fiquei pensando assim, poxa, na época eu já pensei isso, né? Quer dizer, o outro dentista não sabe se é cárie ou se não é, esse de cá precisa falar. E hoje eu pensando, quer dizer, o ortodontista ele não sabe diagnóstico de cárie, né? Isso não é um dentista completo, né? Não é um dentista que realmente sabe diagnosticar a questão e trabalhar aquilo dali. Então nós precisamos ser dentistas completos. Nós precisamos saber fazer tudo, sabe? Não estou falando que a gente vá fazer tudo, mas a gente precisa saber fazer. A gente precisa entender até onde vai. Um tratamento de canal, até onde ele vai, até onde ele é eficaz, né? Em que momento é o momento de falar assim, olha, esse daqui esse dente aqui já não vale mais a pena, então a gente vai partir realmente para um implante, né? Um tratamento periodontal, até onde é o momento de continuar o tratamento ou desistir realmente do dente. A gente precisa ser completo nesse sentido, né? Completo de saber fazer cada passo. Não adianta a gente, eu só vou trabalhar com orto, eu só vou trabalhar com prótese, eu só vou trabalhar com endo, né? Então eu só trabalho com endo e às vezes até por não saber como é a reconstrução do dente depois, acaba fazendo cavidade no dente para tratamento de canal que destrói o dente, né? Então, se a pessoa trabalha com endo, mas ele tem a noção do que vai ser feito, do que pode ser feito depois, ele vai ser muito conservador em algumas áreas específicas do dente, né? Ele vai tentar manter algumas áreas específicas do dente já imaginando a reconstrução do dente ali. Nós precisamos ser esse dentista, tá? Não adianta a gente achar que a gente vai fazer só tal especialidade, só cirurgia, só tal especialidade, tá? E isso nos faz ser dentistas muito rasos, né? Muito pouco do que a gente pode fazer pelo paciente. E geralmente o paciente ele quer mais da gente realmente, ele quer que a gente faça tratamento completo, quer que a gente dê o encaminhamento de tudo, né? Dê o encaminhamento de tudo. O tratamento odontológico ele é algo muito íntimo, muito pessoal. Então, o paciente ele cria confiança no dentista. Ele vai criar confiança em você, né? Assim como cria confiança em mim. Então, quando ele cria confiança em mim, eu preciso dar o encaminhamento de cada coisa. Mesmo que eu não faça, mas eu sei quem vai fazer da melhor forma para ele, né? Então, eu encaminho daquela melhor forma. Da melhor forma para que o meu tratamento fique legal. Por exemplo, eu faço prótese, né? Então, o canal para mim precisa ser muito bem feito. Eu não posso encaminhar, né, para qualquer pessoa. Eu preciso ter já um conhecimento de canal para eu dizer, porque se eu ficar à mercê, se minha prótese vai ficar à mercê do canal de outra pessoa, né, e eu não souber nada, eu não tenho prática nenhuma com o canal, né? O paciente faz um canal lá, volta para aqui e de repente tá doendo, eu tô sentindo incomodar aqui ainda. Aí eu mando de novo para lá, aí volta, porque ele disse que pode continuar, que não tem problema não.
E aí, você continua ou você espera? Você faz o quê? É isso que a gente precisa ser um dentista completo, sabe? A gente precisa entender, não adianta, né? Aí você vai, coloca ali um pino, coloca ali uma coroa, coloca uma prótese enorme, coisa e tal, e perdeu o trabalho todo, né? Tá, quando está no meio do negócio, no meio do tratamento, o dente dá um problema e você acaba tendo um problema ali. Então você precisa ter essa noção. O dentista precisa ter essa noção. O dentista precisa saber quando é que dói, por que que dói, se é canal, se deu problema, se o canal está bem tratado. Precisa ter essa noção, né? Então, por seu tratamento, não se esqueça que o paciente veio confiando em mim, veio confiando em você, né? Então nós precisamos ser dentistas completos. Então, gente, fazer uma coroa unitária, a gente está hoje nesse episódio falando de coroa unitária, não é nada de outro mundo. E é um procedimento, é uma das coisas que o dentista precisa saber para ser um dentista completo, né? Precisa saber fazer para ser um dentista completo. Você não precisa fazer uma reabilitação enorme. Mas em cada orçamento que você for fazer, em cada tratamento, avaliação que você vai fazer, você vai ver que vai chegar ali coroa unitária, vai chegar canal, vai chegar muita coisa. E você precisa saber encaminhar. Você precisa saber realizar cada coisa. Você precisa saber avaliar cada situação e saber esse daqui não, esse aqui é uma restauração, esse daqui não, esse daqui dá para fazer uma restauração indireta, esse dali faz um pino de fibra de vidro, aquele ali faz uma coroa unitária, tá? Então você quando você desenvolve esse entendimento de cada coisa, quando você aprende, domina cada coisa dessa, aí você vai começar a ser um dentista completo, um dentista que você consegue dar o diagnóstico mais fácil, um dentista que você consegue dominar a sua rotina mais fácil, um dentista que você consegue encaminhar mais fácil, e aí as coisas vão ficando mais tranquilas para você. Até para você, se você quiser, e o ideal, sinceramente, é você fazer esses procedimentos. Eu aprendi a fazer e fazia esses procedimentos, né? Vários são os motivos: pegar a mão, aprender com os erros, aprender com os erros que eu falo, com os retornos, né? Você faz um canal, você vai aprendendo cada situação ali. A gente só aprende fazendo, né? Então você faz um canal, na outra semana a pessoa volta, o canal tá assim, assim, assim. Então você já começa a olhar aquilo ali, estudar, ver o que realmente é, e você começa a criar o seu entendimento, né? Você começa a ver a teoria se concretizando na prática. Aí você aprende, aí você memoriza, aí você não esquece mais, certo? Então você vai trabalhando nesse sentido, no sentido de você estar fazendo os procedimentos. E aí eu fiz os procedimentos, eu fazia todos esses procedimentos, aprendi a colocar a mão em todos esses procedimentos, aprendi a perder a insegurança em todos esses procedimentos, e o recém-formado consegue fazer esses procedimentos sim, como o procedimento de uma coroa unitária. Talvez as grandes dificuldades que o recém-formado enxergue para fazer uma coroa unitária seja o medo de errar no preparo, né? Não conseguir fazer uma moldagem ainda bem feita, ainda não fez uma moldagem na faculdade, talvez, não sabe mexer com silicone, não sabe mexer com nada desse tipo, tá? Às vezes o receio de não fazer um provisório legal, né? Não fazer um provisório legal. Mas assim, gente, para cada etapa dessa, existem formas e formatos de se fazer de uma forma que você consiga colocar em prática e perca a insegurança e realmente faça o procedimento, né? Não é nada de outro mundo. Então, preparo. As guias de orientação de desgaste são grandes
ferramentas, né? Grande, é uma técnica desenvolvida muito muito boa, né? As brocas certas para cada preparo, né? Para cada momento. Então, se você vai fazer o desgaste interproximal, você usa a broca específica. Se você vai fazer o desgaste oclusal, você usa a broca específica. Se você vai fazer o desgaste vestibular e lingual, você usa a broca específica. Se você vai fazer o término, a broca específica. Isso facilita você, isso te dá um direcionamento melhor, né? Então, você vai fazendo cada coisa. O dentista que está iniciando nisso, ele precisa ser muito criterioso com relação à técnica, né? Não adianta o dentista estar iniciando e querer romper a proximal ali com a broca larga. Não, ele tem que realmente fazer com a broca fininha, como manda o figurino. E uma coisa que o dentista que está iniciando precisa aprender é ter paciência com os detalhes, né? Paciência com os detalhes. A odontologia ela é feita de detalhes. Cada procedimento é feito de detalhes. Você vai fazer uma restauração em resina, uma restauração simples em resina. Mas ali tem detalhes que, se você não se atentar, vai ser ruim para o paciente. Você vai provocar ali uma adesão fraca, você vai ter problemas de adesão, você vai ter infiltração na sua restauração muito facilmente. Você não vai conseguir dar um polimento legal, você vai ficar com o proximal sem o ponto de contato. São detalhes que o dentista precisa ter muita paciência. E o recém-formado, então, que está iniciando, né, às vezes tem impaciência até de checar a oclusão, né, de colocar o carbono, pedir para ocluir, e o recém-formado tem essa impaciência ali de ir fazendo desgastes mínimos, porque você precisa manter os pontos de contato. Você não pode simplesmente desgastar o ponto de contato ali de qualquer forma, não, você precisa manter mais pontos de contatos oclusais que realmente sejam funcionais, né, que não venham trazer problemas para o seu trabalho. Então, o recém-formado, ele ainda precisa aprender essa paciência de fazer isso várias vezes, né, de checar a oclusão, colocou, mordeu, fez pequeno desgaste, mordeu, pequeno desgaste, mordeu, pequeno desgaste. O recém-formado, às vezes, ele colocou, mordeu, na segunda ele já está impaciente, já quer fazer um desgaste maior para terminar o procedimento. Não, o procedimento precisa ser bem feito até o final. E odontologia é feito de detalhes. O trabalho de excelência ele é feito de detalhes. São detalhes que fazem a diferença, né? Então, para uma coroa unitária, são detalhes que fazem a diferença. Então, a gente precisa, o recém-formado precisa fazer a técnica como está descrito, né? Fazer a técnica como está descrito. Ter a paciência de fazer a técnica como está. Ah, Marcos, mas vai demorar muito. E demora mesmo, demora. Eu lembro quando eu comecei a fazer esses procedimentos, eu comecei a fazer um canal de molar. Eu não fazia como eu faço hoje, não, né? Hoje tenho 13 anos de formado, eu faço um canal de molar em 40 minutos, 50 minutos, mas o início não foi assim. O meu início foi acesso numa sessão, né? Início da instrumentação em uma sessão de 1 hora, tá? Remarca, volta, novamente, instrumentação. Às vezes eu conseguia terminar numa segunda sessão, às vezes não, marcava uma próxima, fazia a terceira. Mas por quê? Porque eu estava iniciando, né? Eu estava no início ali, eu tinha que aprender aquele procedimento, como eu falei para vocês. Eu trabalhava em um consultório na cidade, eu estava sozinho no consultório de terceiro, mas eu precisava aprender aqueles procedimentos. Então eu estudei e eu coloquei em prática aquilo que eu percebi que dava para aprender muito, né? Então fiz isso. E uma coroa, eu não vou fazer num tempo recorde a primeira vez, um preparo em tempo recorde, não, é isso. O dentista que está iniciando, ele precisa entender que ele vai fazer um preparo muito bem feito, com paciência, em um tempo maior, um tempo mais amplo, né? Então faz o preparo,
faz o provisório, tá? Na próxima sessão molda, né? Precisa ser feito dessa forma. Não tem como você, vou fazer já como um paciente hoje chega no meu consultório, eu faço já o preparo, eu faço o pino, preparo o provisório e moldo, né? Demora um tempo maior, claro, mas eu já faço esses procedimentos todos de uma vez. Mas isso no início era assim? Não, no início não era assim, né? Então são procedimentos que às vezes tomam mais tempo, precisam de mais paciência, mas também aumentam o faturamento do dentista recém-formado, né? Aumenta o seu orçamento e aumenta muito mais a sua percepção como dentista. Melhora seu tratamento como dentista. Você vai ser um dentista muito mais completo se você fizer aprender novos procedimentos, né? Não ficar apenas em procedimentos de restauração e limpeza, como uma grande maioria dos recém-formados ficam. Fazendo restauração e limpeza, visualizando uma especialização lá na frente, de orto, de endo, de qualquer coisa, mas que quando fizer aquela especialização, só vai atender aquela especialização. Essa não é a realidade, tá? Da maioria das pessoas. É claro que é a realidade de algumas pessoas, tá? Existem locais e pessoas que vão entrar em uma equipe e vão realmente desempenhar ali só uma especialidade. E como estão em uma equipe, ele vai ser um dentista completo porque eles estão em equipe. Então, um vai suprir a falha do outro. Mas quando não existe uma equipe tão completa, você precisa ser um dentista completo. Eu preciso ser um dentista completo, né? E completo naquele sentido que eu acabei de falar na estante, de entender todo o procedimento, de entender a necessidade, de entender a situação e saber utilizar materiais e técnicas diversas, né? É uma coisa que eu sempre brinco aqui, sabe? Sempre assim, eu percebo isso e acho isso interessante. É que a gente, o implantodontista quer extrair e colocar implante, né? O endodontista, ele quer tratar canal, a resolução está no canal, né? Então, o protesista, a resolução está na coroa, no dente, na porcelana. O estético, o dentista da dentística, a resolução está na resina, o mesmo dente. Cada especialidade quer colocar uma coisa. Eu acho interessante isso, porque quando a gente é um dentista mais que a gente já vivenciou, que a gente entende cada procedimento e cada necessidade e o que realmente pode ser feito, você começa a perceber que se você extrair para botar implante, não, peraí, isso aí para o paciente é ruim. Para o paciente é ruim, né, a depender da situação. E você começa a visualizar isso, você começa a ter essa consciência. Não, vamos tratar canal ou vamos extrair, é você que vai definir isso, né? Então, a gente precisa ampliar o nosso conhecimento, né? Saiu da faculdade, começou a fazer algumas pequenas coisas, precisa ampliar, porque se você fica nas pequenas coisas, você só vai saber as pequenas coisas. Mas quando você amplia, você puxa aquela teoria toda da faculdade, coloca em prática, a prática traz a excelência, a prática traz a você memorizar, você aprender realmente aquilo que foi estudado, né? Estudei tanta coisa lá atrás, mas você realmente só aprende quando você coloca em prática, né? Aprende no sentido de realmente entender o que está fazendo e aprende no sentido de você memorizar, de você estar ali na sua mente, fresco e fácil a qualquer momento que você quiser pegar, né? Então é isso, a gente precisa ser resolutivo. Preparo, tem as guias de orientações, né? Então os procedimentos, os passos da coroa unitária, cada passo tem a sua dica, sua forma de fazer, né? E se você pega essa forma de fazer e usa esse formato já, essa coisa formatada para você fazer, não vai dar errado, né? Não vai dar errado. Então você
Você vai fazer um preparo, você vai utilizar as brocas certas, as guias de orientações, você vai fazer um provisório. Hoje tem formas muito fáceis de fazer um provisório, muito fáceis, né? Hoje existem, eu utilizo muito a técnica da bola realmente, né? Da bolinha. A gente pega ali pó e líquido de uma resina acrílica e trabalha ali naquele preparo, né? Mas hoje existem modelos de silicone onde você coloca ali a resina acrílica, coloca e já sai o dente pronto. Aí você já pega, coloca ali no preparo, reembasou, pronto, acabou. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Então não tem muita dificuldade nisso. Então aí vem outra coisa, por isso que eu falo que é muita prática. Porque assim, ó, por mais que livros e teorias te ensinem qualquer coisa que seja, quando você pega uma resina acrílica, você só vai aprender fazendo. Sabe por quê? Porque cada resina acrílica tem um tempo diferente de trabalho, uma forma diferente de trabalho. Então tem aquela resina que você coloca o líquido e o pó, quando você coloca no dente, ela toma uma forma mais viscosa e ela escorre. Tem aquela outra não, que você coloca, que você bota, ela fica ali, a bolinha mesmo em cima do dente. Então cada um, tem uma que demora mais, tem uma que demora menos, tem o tempo de trabalho. Então isso, se eu falar para você, o tempo de trabalho dessa resina é de 2 minutos, adiantou o que para você aí? Nada. Só vai adiantar quando você colocar a mão realmente. Quando você for na prática entender esse tempo que é 2 minutos. E esses 2 minutos fica aqui na sua mente. Você já sabe qual é o tempo que você botou a resina acrílica que você precisa tirar. Isso é prática, né? Isso é prática, é você trabalhando ali. Isso livro nenhum vai te ensinar. 2 minutos, você vai botar e vai ficar contando 2 minutos. Não existe isso, né? Então, e além disso, cada material é diferente, né? Cada resina é diferente, cada marca de resina é diferente. Essa é a grande questão. A gente precisa realmente ampliar o nosso conhecimento de materiais e procedimentos para a gente começar a ser um dentista mais completo, né? Então, provisório, existem dicas e formatos de se fazer que você faz de uma forma mais eficiente e tranquilo para você fazer, né? Moldagem, mesma coisa. Existem formas e formatos. Já existem formas de você... Uma moldagem com casquete é uma moldagem onde você já sabe o que vai dar no final, né? Você já sabe que moldou bem, né? A moldagem com fio retrator já é uma moldagem que você precisa ter um domínio para que no final você veja que moldou bem. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Existem em cada etapa dicas, momentos de fazer cada coisa para que você simplesmente faça bem feito, né? Então, o preparo, a moldagem, o provisório, tudo isso, as espessuras, tem o espessímetro, né? Coloca um provisório, mede o provisório, você vai ver a espessura que está ali. Então, procedimentos que a gente, como recém-formado, a gente sabe fazer, saiu da faculdade com uma carga enorme de teoria, tá? E a prática é realmente você começar a entender, visualizar sendo feito, né? Aquilo que me ajudou realmente na minha época foi visualizar sendo feito, né? Tinha um dentista que vinha uma vez na semana trabalhar comigo ali e eu aprendia muito com ele, né? Então eu perguntava a ele, eu olhava o que ele estava fazendo, então eu aprendia muito aquilo ali, né? Então, e aí eu colocava em prática, eu realmente estudava, olhava e colocava em prática. Então, e isso nos torna um dentista mais completo, um dentista que consegue visualizar o caso como um todo. Porque se eu fosse apenas trabalhar com prótese, eu ia botar coroa em tudo, né? Mas quando a gente aprende a trabalhar com adesão também, a gente começa a não colocar mais coroa em tudo. A gente coloca coroa em alguns casos, que são necessários de coroa,
em outras a gente faz resinas, em outras a gente faz uma restauração direta, em outras a gente faz um pino de fibra de vidro, né? E a gente vai controlando isso, tá? Uma época muito grande da minha vida eu passei fazendo só coroas metalocerâmicas. Minha grande dificuldade era justamente a adesão, né? Adesão. Porque a adesão ela precisa realmente ser muito bem pensada e muito bem feita, né? Ela não pode ser feita de qualquer jeito. E talvez por isso muitos ainda prefiram colocar logo a coroa de uma vez, porque ainda não dominou outra parte da odontologia e nós precisamos dominar a nossa rotina clínica, dominar esses procedimentos que realmente ampliam o nosso senso, o senso de que a gente precisa fazer o melhor para o paciente. E quando a gente faz igual, a gente tira as nossas ferramentas todas, né? O dentista ele precisa ter todas as ferramentas, né? Ele tira todas as ferramentas e botar na mesa para trabalhar no paciente, para trabalhar naquele caso ali, né? O dentista monoferramenta, ele é um dentista raso, é um dentista que vai resolver alguns casos, outros casos ele vai trabalhar, mas vai estar fazendo algo ruim para o paciente, né? Vai estar fazendo algo ruim para o paciente. Por quê? Porque ele só tem uma ferramenta. Nós precisamos ter todas as ferramentas nas nossas mãos, né? Nós precisamos ampliar o nosso conhecimento a cada dia. E a grande pergunta, e a grande questão é: nós vamos fazer 10 especializações para ampliar nosso conhecimento a cada dia? 20 atualizações para ampliar nosso conhecimento a cada dia? Existem outras formas da gente aprender a cada dia, nos atualizar a cada dia e da gente realmente colocar em prática aquilo que a gente tem como teoria, muita teoria, né? Esse projeto que a gente está aqui nas segundas-feiras às 19 horas é justamente para a gente pegar a mão na odontologia, né? É um projeto pegando mão na odontologia. Um projeto onde a gente quer trazer casos clínicos e discutir casos para que você perca a mão, para que isso que aconteceu comigo, eu consiga mostrar para você como fazer isso, né? Para que você realmente seja um dentista completo na sua profissão, para que você desenvolva outros procedimentos, né? Desenvolva outros procedimentos. E hoje a gente está falando justamente sobre coroa unitária, né? Moldagem, preparo, provisório, e o dentista precisa pegar a mão nisso daí, né? Tem um casinho aqui bem simples, né? Só mostrando que a gente faz preparo e moldagem com duplo fio, né? É uma técnica de moldagem, a gente coloca um fio mais fino, né? Com a espessura menor ali na gengiva, né? No suco gengival. Depois a gente coloca um fio com uma espessura maior no suco gengival, promovendo um afastamento da gengiva. E a gente vai com um silicone e molda isso. Dificuldades dessa técnica: pegar a mão, né? Pega a mão. Porque assim, ó, vai adiantar eu dizer para você que o tempo de presa do silicone de adição é 5 minutos? Vai adiantar eu dizer isso para você? Vai adiantar eu dizer para você que o tempo do alginato, né, de gelificação do alginato é 2 minutos? Vai adiantar realmente eu dizer isso para você? É óbvio que são informações importantes que você precisa saber, eu preciso saber. Porque assim, depois que se eu for muito rápido num silicone de adição e colocar ali, eu preciso esperar a presa total do material. Isso eu preciso saber, né? Mas quando é um material como o alginato que você precisa ser mais rápido, não adianta eu te dizer que é 2 minutos, que é 1 minuto. Não adianta, você tem que ser mais rápido mesmo, né? Você tem que pegar a mão no material. E aí cada alginato é um trabalho. Cada alginato é um tempo de trabalho, é uma forma de se trabalhar. Aí eu vou aprender quando? Quando fizer. Não tem para onde ir. Eu posso falar 1000 vezes, né, o tempo que é, mas você
A não ser que você vai ficar, bota um relógio, bota um cronômetro para você ligar, começou a manipular o ginásio, cronômetro, aí você começa a trabalhar. Eu não vejo ninguém fazendo isso, né? Isso não é dominar uma rotina do dia a dia. Então a gente precisa realmente dominar o material na prática, né? O material, tempo de presa, tempo de gelificação, tempo de cura, tudo isso é dominando na prática. Então, a moldagem é um momento desse, né? Existe o momento de inserção do fio ou de confecção do casquete, que são momentos onde realmente você precisa ter dicas ali, formatos de se fazer isso, né? Existe um formato de se fazer isso, né? Por um certo tempo eu não usava essa técnica de inserção de fio retrator, porque eu achava que precisava anestesiar, porque quando eu ia inserir o paciente sentia dor, né? Mas por quê? Porque existe uma técnica, um formato de se inserir esse fio, né? Então eu usava muito casquete. Hoje ainda uso, é uma técnica que eu domino bastante o casquete, né? Mas eu uso também o duplo fio, né? Porque vejo com bons olhos essa técnica daí. Então faz a inserção da forma correta, faz a inserção do segundo fio da forma correta, moldeira, prova a moldeira, coloca o material, moldou, acabou, né? Então não tem algo de outro mundo. E aí a gente faz um provisório em cima desse preparo, tá? Esse dente, na verdade, ele chegou fraturado e a gente fez um pino de fibra de vidro ali, e a gente prepara esse pino, a gente faz o preparo do pino praticamente na hora que está confeccionando o pino, e aí depois a gente só faz realmente um preparo pequeno ali para a gente estar finalizando o preparo, dando um polimento para estar moldando isso daí, certo? Provisório ali em cima, né? Hoje em dia tem técnicas muito fáceis, a gente faz provisório numa guia de silicone, tira esse provisório, encaixa ali, reembasa, bota uma resina por dentro, reembasou, pronto, está feito um provisório. Coisa muito simples, muito fácil de se fazer, certo? A questão é só realmente aprender, estudar, visualizar e colocar a mão, tá bom? Então a gente vai estar trazendo isso daqui cada vez mais, certo? A gente precisa aprender isso. E aí você me pergunta, Marcos, e quanto é que cobra uma coroa unitária dessa? Quanto é que se cobra numa coroa unitária dessa, né? Uma coroa de porcelana. Depende do local, né? Mas uma coroa unitária dessa, ela deve estar variando aí em torno de 1.500 a seus R$3.000, né? 1.200, 1.500, R$3.000. Depende do local muito, né? Depende de cidade, depende dos outros dentistas também, da concorrência que tem ali, né? Tudo vai fazer diferença. Depende muito também de de você, né? Da marca que você é. Porque se você tem uma marca boa, você pode cobrar mais, né? Então, essa é a grande questão. E por que eu falo do preço? Porque talvez as avaliações que você vai fazer, provavelmente elas podem chegar a ser menos do que um valor de uma coroa, né? Então a paciente vai fazer uma avaliação, aí você faz a avaliação de restaurações e limpeza, mas tem uma coroa para fazer ali, né? E aí você faz as restaurações e limpeza que deu menos do que o valor de uma coroa, mas a coroa você não sabe fazer, né? Uma coroa unitária que o recém-formado consegue fazer, né? Então a gente precisa realmente ser um dentista completo, né? Dentista que consiga visualizar e resolver os casos de forma cheia de ferramentas, né? Eu não vou resolver tudo com resina, não vou resolver tudo com porcelana, não vou resolver tudo com extração, não vou resolver tudo com... Não, a gente precisa avaliar cada situação e trabalhar cada situação como ela deve ser trabalhada, certo, gente?
Gente, a gente precisa ser resolutivo, né? A gente precisa resolver os problemas dos pacientes. Essa é a grande questão. Não adianta a gente ser aquele dentista que fica criando o problema, dificultando o tratamento. Não, a gente precisa ser realmente resolutivo. Valeu? Gente, a gente está aqui hoje no projeto Pegando Mão na Odontologia. Esse foi o episódio onde nós falamos sobre coroa unitária, tá? Eu sou Marcos Cardoso e a gente vai estar toda segunda-feira às 19 horas nesse projeto, Pegando Mão na Odontologia. Na quarta-feira a gente traz outro projeto, é o projeto da Trilha da Odontologia, certo? Nesse projeto da quarta-feira, você pode divulgar aí para os seus colegas, para os seus amigos, tá? Dentistas e estudantes de odontologia, que na quarta-feira a gente vai estar também no projeto da Trilha, certo? Nesse projeto da Trilha, da quarta-feira, a gente vai trazer ferramentas para que você seja escolhido pelo mercado, tá? Porque no mercado tão competitivo, como é que o paciente vai te escolher? Como é que o paciente vai escolher você para fazer o tratamento dele? Então vamos trazer ferramentas cada dia para você, para o paciente te escolher, para você ser escolhido nesse mercado competitivo. Segunda-feira é Pegando Mão, quarta-feira é o projeto da Trilha, tá bom? E divulga aí, qualquer dúvida você coloca lá, comenta lá nos comentários lá, tá? No feed, que a gente vai estar respondendo, trazendo novidades aí. Mas gente, valeu! Por hoje é isso daí. Quarta-feira estamos de volta, viu? Valeu!